O mercado de fundos imobiliários se encontra em queda. Vários fundos populares chegaram a cair mais de 40%, e não apenas as cotações foram afetadas, mas também os rendimentos. Alguns desses fundos chegaram a pagar um terço do valor de costume, deixando muitos investidores preocupados. O motivo principal de toda essa bagunça está relacionado à inadimplência de alguns CRIs. Os fundos imobiliários pagam a seus cotistas 90% do seu lucro líquido, proveniente de aluguéis, vendas de imóveis e títulos de renda fixa. Quando um fundo deixa de receber, é esperado que ele não distribua proventos para os seus cotistas, e é isso que está acontecendo no momento. Além de alguns imóveis que foram desocupados por conta de toda a situação com as lojas americanas, recentemente alguns recebíveis imobiliários ligados ao circuito das compras, um importante conjunto de prédios ligados ao varejo em São Paulo, ficaram inadimplentes. Além das inadimplências, nos encontramos em um momento delicado, onde o governo deseja abaixar a taxa de juros, ainda que por meio da canetada, e o Banco Central planeja manter a taxa ou até mesmo a elevar por conta do arcabouço fiscal apresentado. Mas com todos esses problemas acontecendo, por que alguns FIIs foram mais afetados do que outros? E por que alguns até mesmo se valorizaram? Isso se dá por conta das diferenças entre os FIIs. Os FIIs chamados de high grade, ou seja, de alta qualidade, costumam pagar proventos um pouco menores, pois por ter ativos e devedores de menor risco, eles também acabam por cobrar juros menores em suas operações. Entretanto, nessas situações de crises, são os menos afetados. E existem também os fundos que denominamos como high yield, ou seja, de alta rentabilidade. Ao contrário dos high grade, por se exporem a ativos de qualidade menor e negociar com devedores que possuem um risco maior de crédito, eles podem cobrar maiores taxas de juros, por correrem maiores riscos. O que acontece é que o risco se tornou realidade, e por não receberem, eles não são capazes de pagar os proventos, e por não entregar o rendimento esperado, é normal que o mercado rentista esteja disposto a pagar menos pelos papéis, afetando a cotação dos ativos. Assim, tanto o valor quanto o rendimento das cotas caem ao mesmo tempo. Então estaria o Luiz Barsi certo em relação aos FIIs, já que ele não investe em fundos imobiliários, pois em sua opinião, fundos de investimento não entregam o rendimento esperado a longo prazo, e que a incerteza do mercado financeiro brasileiro torna a alocação de imóveis uma área arriscada, visto que os fundos de tijolo têm performado mal desde o ano anterior e agora os fundos de papéis passam por uma crise. Não necessariamente. Apesar de no momento atual alguns recebíveis estarem inadimplentes, esses CRIs possuem cláusulas de garantia, portanto eventualmente os FIIs irão receber o seu pagamento e então distribuí-lo apropriadamente aos cotistas. Mas há uma lição a ser retirada de toda essa situação. É extremamente importante conhecer os ativos onde investe, pois todos aqueles investidores que se sentem desconfortáveis com a sua carteira de FIIs no momento não deveriam estar investindo em fundos de high yield, pois crises como essas podem acontecer com frequência. Em primeira análise, parece vantajoso investir no fundo que está pagando mais. Entretanto, você precisa entender que existe um risco atrelado. Se você se sente desconfortável em correr esses riscos, seria mais recomendado investir em fundos high grade, que podem até pagar menos em média, mas entregam o valor esperado todos os meses. Para aqueles que são cotistas dos fundos que estão em queda, seria o momento de comprar mais ou talvez de vender as suas cotas? Essa resposta depende do quão confortável você está com toda a situação. Se o fato de parte de sua carteira ter caído te incomoda tanto, certamente você não deveria comprar mais cotas, pois dessa forma você estaria aumentando sua exposição a um ativo que possui um risco que você não está confortável. Mas se você se sente confortável com a situação atual, aproveitar a cotação em baixa para adquirir mais cotas pode ser uma boa oportunidade, pois é esperado que a situação se normalize, essas cotas voltem a subir e pagar os mesmos proventos que pagavam antes. Estando confortável ou não com a crise dos FIIs, não seria recomendável vender suas cotas no momento, pois você estaria assumindo um prejuízo, a menos que você esteja incomodado o suficiente a ponto de perder o seu sono. Nessa situação, você errou em se expor tanto a um risco que não gostaria de correr, e talvez seja melhor se desfazer, pelo menos de uma parte dessa exposição, e no futuro analisar melhor o risco envolvido nos ativos que você adquire. Uma forma de se proteger contra esse tipo de situação é manter uma carteira diversificada.
tanto investindo em ativos de classes diferentes, quanto em vários ativos de uma mesma classe. Porém, diversificar pode ser uma tarefa difícil para os iniciantes, e para ajudar, nesse vídeo eu mostro como Luiz Bassi faz a diversificação da sua carteira de ativos. Te vejo lá.